Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Ronaldo do canal Dicas B3. Hoje nós vamos falar sobre candlesticks. O que é um candlestick? É o movimento em que o preço fez no mercado. Então vamos lá. Normalmente, quando a gente abre uma plataforma, logo que você abriu, a configuração original dela vem algo nesse sentido, tá? O candle preenchido é o candle negativo. E o candle vazado é o candle positivo. Isso é o default das plataformas, tá? O candle, ele vai te mostrar diversas histórias aqui, diversas coisas que são importantes a gente dar uma atenção para isso. Quais são as funções importantes desse candle? Quando você pega um candle, ele te dá uma abertura, por exemplo, um candle de alta, tá? Um fechamento, uma máxima e uma mínima. Isso se a gente estiver falando de um candle de alta. Se você configurar a cor dele para verde, ele vai estar mais ou menos dessa forma aqui. Se for um candle de baixa, vamos lá. Uma abertura, um fechamento, uma mínima e uma máxima. Vamos fechar o corpo. Nós temos aqui um candle de baixa. Se a gente preencher ele de vermelho, também, se você tiver cor dele como vermelho, é um candle de baixa. Agora vamos estudar o que significa cada pontinho, cada coisa. Guardem bem isso que eu vou falar agora. Vamos dizer que o preço abriu nesta região. Aí veio lá, os comprados acharam que o preço estava barato e começaram a jogar o preço para cima. E jogou o preço para cima, e jogou o preço para cima, e jogou o preço para cima. Aí chegou um grande player no mercado e falou assim: eu tô com a mão cheia aqui, eu vou aproveitar que o preço subiu até aqui e vou despejar os meus lotes no mercado. Ele vem e despeja os lotes dele. E aí o preço faz isso. Só que aí outras pessoas viram que essa mínima dele aqui era um preço bom, interessante para se comprar. E começou a comprar novamente. E aí, no final do dia, vamos dizer que no caso de hoje, o preço fechou às 18 horas aqui. Se a gente fechar esse candle, nós temos um candle de baixa. Sendo aqui a máxima, aqui a mínima, aqui a abertura e aqui o fechamento. Tá? Então é muito importante quando você sabe que tem uma abertura e o preço desceu, foi abaixo da abertura, ele costuma ser um candle preenchido ou um candle vermelho, se você colocar cor nele. Então, você sabe que a abertura foi acima e aí o fechamento foi abaixo do preço. E aqui nós temos a mínima e a máxima do movimento todo. No candle de alta, a mesma coisa. Só que ao contrário, nós temos uma abertura, aí vamos dizer que teve lá na abertura, e aí os comprados começaram, jogou o preço lá para cima. Gostou do valor do preço e foi subindo, o preço foi lá para cima. Aí chegou um cara lá e olhou e falou assim, esse preço aqui já está na hora de eu começar a vender os lotes que eu comprei aqui embaixo. Eu comprei aqui na abertura, já dá para fazer um dinheiro, então vou jogar esse preço lá e vou vender meus lotes. Aí começa a vender o lote dele, e vai vendendo o lote dele, e vai vendendo o lote dele, vai vendendo o lote dele, vai vendendo o lote dele. Só que, nesse ponto aqui embaixo, chegou outras pessoas, chegou aí uns 4, 5 players e falaram, legal, o preço está interessantíssimo, eu vou ficar posicionado aqui para daqui a um mês eu vender essa ação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse preço e vou comprar ele. Aí ele começa a comprar aqui. Começa a comprar. Aí, vamos dizer que ele ficou satisfeito aqui. E o preço fechou aqui. Nós temos aqui um candle vazado. Pode ser um candle branco ou um candle de alta. Aqui, então, nós temos a informação da mínima,
aqui nós temos a abertura, aqui nós temos o fechamento e aqui nós temos a máxima do candle. Isso é um candlestick. Essas são as informações que a gente tem num candlestick. Outro detalhe importante. O candlestick, ele tem um tempo gráfico. Então, vamos dizer que a gente está falando de um candle de 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, onde que o preço abriu e onde o preço fechou, ele vai traçar aquele quadradinho. Se for um candle de 10 minutos, a mesma coisa. Ele vai aproveitar todo o movimento. Vamos dizer que esse daqui a gente está no de 5, o de 10 minutos, ele vai englobar dois de 5. Então, vamos dizer que ele fez um candle de alta aqui no de 5 e depois ele fez um outro candle de baixa no outro de 5 aqui. O que seria esse candle de 10 minutos? Se a gente for colocar os dois um dentro do outro, nós teríamos o quê? Então, tem aqui uma abertura, ele subiu até aqui na máxima, e depois ele voltou e fechou, voltou aqui para baixo e fechou próximo a esse preço. Então, neste caso aqui, se nós pegarmos esse candle, os dois candles, e juntarmos ele, num candle de 10 minutos, nós teríamos esse tipo de candle. Esse tipo de candle é um candle especial, é um candle diferente que eu preciso contar para vocês daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais sobre estilos de candle, tá? Eu já vou explicar para vocês. Importante é vocês saberem que o candle de 10 minutos nada mais é do que os dois candles de 5 minutos juntos. Como o candle de 20 minutos ou o candle de 30 minutos seriam... O de 20 minutos seriam dois candles de 10 minutos. Ou 4 candles de 5 minutos dentro de um único candle. Ele vai aproveitar todo o movimento que teve em 20 minutos e vai fazer um candle. Então, vamos lá. Em 20 minutos, vamos dizer que ele teve uma abertura aqui. Um fechamento... desculpa. Ele teve uma abertura aqui. Ele teve compradores levando o preço para cima. Depois, os vendedores achando que está barato e jogando... que está caro e jogando o preço para baixo. E aí nós temos, vamos dizer que os compradores começaram a tentar comprar aqui e fechou por aqui, mais ou menos nessa mesma região. Nós temos um candle de baixa, um corpo menor, mais um candle de baixa. Esse fator que eu estou falando de vocês, dos compradores e dos vendedores, é muito importante vocês terem ele na cabeça e começar a olhar o candle como se fosse compradores e vendedores negociando a todo tempo. Isso nada mais é do que o tape reading que a gente vê no mercado, mas a gente está vendo num candle. Se você começar a analisar legal, olhar, você começa a analisar o candle por compradores e vendedores. Você pensa, quando você começar a ver o candle ser formado, então você pensa, quando ele abriu, por exemplo, aqui nessa linha. E aí você vê o candle começando a descer. Como ele desce? Ele desce com o corpo inteiro preenchido. Se ele começou a descer com o corpo inteiro preenchido. E ele vai descendo. Ele vai descendo. Ele pode descer bastante até. Candle inteiro preenchido. Mas, de repente, alguém aqui embaixo achou que o preço estava muito barato. E resolveu começar a encher o pote. E começar a comprar e levar o preço lá para cima. Aí ele chegou lá em cima. Aí chegou aqui alguns vendidos que estavam com o papel na mão e achou que agora está na hora de eu liberar minha mão e liberar aqueles preços que estão aqui. E aí ele colocou o preço para descer. E vamos dizer que ele fechou aqui, ó, nessa região. Então, esse candle teria qual formato? Então vamos limpar tudo de novo e vamos fazer ele de novo. Ele teria literalmente um formato parecido com isso. Um candle que vocês olhem num formato desse, vocês têm que ter a noção de que nós tivemos uma enorme força aqui, ó, nesta região. Uma força gigantesca que fez com que o preço subisse. O preço chegou nesse ponto aqui embaixo e alguém achou que estava muito barato e jogou o preço lá para cima. Teve uma força enorme. Então, isso você começa a identificar forças de candle. E ainda teve força para subir ali e fechar aqui em cima.
Olha o tamanho da força que teve esse candle. Então, é um candle de força. Só não seria melhor se ele fosse inteiriço, né? Se ele tivesse aberto aqui e aí só tivesse compradores e tivesse fechado aqui em cima. Tá? Vamos dizer assim, se ele tivesse aberto aqui embaixo e fechado direto lá em cima. Seria lindo, maravilhoso, seria o perfeito. Isso seria o mundo perfeito. Uma abertura e um fechamento direto, sem nem respirar. Isso é um candle de extrema força. Quando você vê um candle que não teve, por exemplo, um candle que não tem pavio. Um candle que não tem pavio é um candle muito forte. Tá? Normalmente ele sempre vai ter uma pontinha que for ali, ele acaba tendo alguma pontinha. Raramente ele não vai ter pavio. Mas se você pegar um candle de muita força aqui, ó, principalmente se tiver outro candle aqui, vamos dizer um candle, não importa a cor, qualquer cor, vamos dizer que esse candle esteja vazado, esse candle seja negativo, aqui seja um candle positivo, vamos dizer que teve vários outros candles aqui. Ele englobou todos esses outros candles aqui dentro dele. Então é um candle de muita força. É um candle que realmente regaçou a boca do balão. Ele mostrou assim, não, eu tô mandando nesse mercado. Eu quero o preço aqui em cima. Eu quero o preço aqui, nessa região aqui. Isso é um player que está mandando, alguém que está querendo o preço nessa situação. E ele está mostrando força. Então, um candle gigantesco que engloba todos os outros é um candle de muita força. E mostra que o mercado está realmente com apetite, com ímpeto de subir, de dar continuidade na força, de continuar subindo. Por que isso? Porque um grande player ou vários players junto pegaram esse preço aqui embaixo na abertura e jogaram lá em cima, porque acharam que o preço está com preço bom, está legal para eles. Ele acha que o preço está interessante, que ele quer comprar, continuar comprando. A tendência do próximo dia é ele abrir mais ou menos aproximadamente no meio do candle, um pouquinho abaixo ou no meio do candle e dar continuidade na subida. Pode ser que ele não abra no meio, pode ser que ele abra aqui em cima, mas normalmente todo candle você percebe que ele anda em escadinha. Ele abre um aqui, outro aqui, outro aqui, ele vai abrindo em escadinha um do outro. Ele pega um pedacinho desse, um pedacinho desse, um pedacinho desse e vai subindo como escadinha. A maioria dos candles, quando ele vai subindo através de escadinhas. Tanto é que a gente liga a linha de canal, estou adiantando algum detalhezinho aqui. Quando você liga a linha de canal, você percebe esse movimento, que seria um movimento de alta, que depois eu vou explicar para vocês mais especificamente. Um candle de 10 minutos, ele vai ter vários candlezinhos. Deixa eu colocar esse candle maior aqui para a gente ter uma noção dele, tá? Então vamos dizer que esse aqui seja o candle de 10 minutos. Ele vai ter vários candlezinhos de 1 minuto fazendo este movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, teria que ter mais um aqui no meio. Vamos colocar que esse aqui ficou aqui. Seriam vários candlezinhos de 1 minuto dentro dele, fazendo esse movimento, para ter esse candle todo aqui, ó. Nem que tenha mínima e máxima, tudo isso que teve aqui neles, todos os movimentos tem em todos os outros candles. E aí, se a gente colocar uma ligação entre eles, você vai perceber que ele teve um movimento de alta, para ele ser formado esse candle gigante, esse candle grande de alta aqui dele. Em teoria, se o candle foi positivo nos 10 minutos, por exemplo, no 1 minuto teve vários candlezinhos positivos. Teve bem mais candles positivos do que candles negativos. Aí você vai ver que é um candle de alta. Isso é muito importante, porque muitas vezes você começa a olhar a maioria dos candles, se você colocar lá no 1 minuto e você vê a maioria dos candles negativo, em teoria, nós tivemos um mercado de baixa. Tá? Então, se a maioria dos candles que você vê lá no minuto for negativo,
você, em teoria, por mais que tenha vamos redesenhar aqui, não tá bonitinho, né? Por mais que nós tivemos aqui 2 candles de alta e depois, e depois nós continuamos nos candles de baixa. No final, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar mais um candle aqui. No final, esse candle inteiro, ele seria um candle assim. Por mais que nós tivemos esse movimento de pivô, que depois eu vou explicar para vocês também o que significa um movimento de pivô. Essas zonas importantes de entrada e saída do mercado. Esses são os pontos importantes de entrada e saída do mercado, tá? Já adiantando para vocês. Então, normalmente, os movimentos de mercado são assim. Por isso que, normalmente, o próximo candle, em tendência, se for não numa tendência de baixa, o próximo candle, em teoria, ele acaba pegando da metade do candle para baixo. Aí ele dá continuidade aqui para baixo. Por quê? Porque a maioria do mercado anda em pivô. Ele vem, desce, 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 aí vem alguém lá, testa o preço para vir aqui, testa, vê se os comprados aqui, acumula, faz uma realização e depois desce de novo. E aí vai para o movimento correto dele. Esse, normalmente, é o movimento de mercado. Agora, cientes dos movimentos dos candles, nós vamos falar sobre os desenhos deles. E o que significa cada um dos desenhos. Vou colocar ele preto. Então, vamos lá. Se você pegar um candle nesse formato, significa o quê? A abertura e o fechamento foi no mesmo lugar. Ele teve uma mínima e uma máxima. Só que teve um equilíbrio entre ambos. Então, é um candle de equilíbrio entre os comprados e os vendidos. Então, esse é um candle neutro se ele for no meio do gráfico. Vamos dizer que a gente está um candle aqui, aí apareceu ele aqui. Quando ele está aqui, pode ser um possível topo. Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas se abrir um outro candle e romper a máxima desse candle, já inutiliza ele como um topo, como um candle que é chamado de estrela cadente. Qualquer candle que tiver que romper essa máxima dele aqui, já inutiliza o formato do candle de estrela cadente. Que a gente chama muito esse candle, quando ele está em topo, ele é chamado de estrela cadente, tá? Embaixo da mesma forma, tá? Então, embaixo, se ele estiver embaixo também, tá fazendo, o mercado tá andando, tá? Tá andando, tá descendo, vamos dizer que ele esteja descendo. Aqui marcado, aí apareceu um candle desse aqui. E aí, quando apareceu esse candle, teve um outro candle positivo aqui, não rompendo a mínima dele. E aí, enquanto não romper a mínima desse candle, a tendência é esse mercado fazer um movimento de subida. Por quê? Porque ele sozinho mostra um movimento assim, de subida, que é aquele movimento que a gente falou para você lá de pivô. Ele sozinho está fazendo esse movimento aqui, ó. Para dar continuidade no movimento aqui, ó. Tanto em cima quanto embaixo. Tá? Ele sozinho está fechando tudo aqui. Enquanto não romperem, no caso de alta, a máxima dele ou a mínima dele, ele está tendo força. Então, um candle desse por si só, ele já dá uma informação importantíssima para cada um de nós. Qual é a informação mais importante que tem? Um stop. Tá? Um candle nesse formato, ele traz uma informação fantástica para nós, que é um ponto de stop. O que é um ponto de stop? É um ponto de perda máxima que nós temos no mercado. Claro, gente, vamos levar em consideração que nós estamos falando aqui, se você vê um candle desse no gráfico de 1 minuto, o 1 minuto ele é muito errático, ele não é muito certeiro. Então, você não leva em consideração tanto o candle no de 1 minuto, os candles stick, os desenhos de candle stick. Mas se você vê um candle desse no diário,
você pode ter certeza que aqui você pode colocar o seu stop. Porque se ele vier abaixo desse candle, ele já desconfigurou todo o movimento que ele estava fazendo. Vamos dizer que seja que estava fazendo movimento de alta, e aqui chegou aqui, ele está começando a fazer o movimento de baixa. Mas se ele abriu outro candle acima desse, acabou, já desconfigurou totalmente o movimento. Não tem mais o que pensar. Tá? Vamos dizer aqui que foi um candle de alta. Não importa, se for fininho, se for um pouquinho mais grossinho, mas pouca coisa aqui, tá vendo? Bem pouquinha coisa, não tem problema. Ele continua sendo a mesma configuração de candle. A hora que abriu algum candle acima dele aqui, acima da máxima dele, já desconfigurou ele como topo. Normalmente, o candle que tem esse formato, ele pode ser considerado um topo se o próximo candle não romper a máxima dele. Lembra bem isso. Outro candle muito importante também é o martelo. O martelo é um candle que ele faz o quê? Como é que funciona o martelo? Os compradores começaram no mercado, abriu o candle. Aí os compradores começaram lá, tentaram subir o preço para cima, tentaram, não conseguiram. Aí o candle parou aqui. Aí os vendidos vieram e jogaram o preço lá para baixo. Despencou o preço. Aí veio mais um monte de comprados e levou o preço lá para cima de novo. Um pouquinho depois da abertura e fechou ele aqui. O que ele parece? O martelo do Thor, né? Não parece o martelinho? Esse candle martelo, ele mostra o que para nós? Se ele tiver no fundo de um movimento, se ele tiver vários, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só alterar a cor desse. Vamos dizer que aqui vem um candle de baixa. Aqui veio um candlezinho de alta. Aqui veio outro candle de baixa. Aqui veio outro candle de baixa. E aí ele chegou nessa região aqui. Ele parou com um candle desse. O que informação que nós temos? Se ele vier abaixo desse ponto aqui, desconfigurou o martelo, desconfigurou o candle. O martelo normalmente ele dita fundo de movimento. Como eu falei para vocês, vem no movimento, aí desse movimento ele pode dar continuidade e sair fazendo outros candles na sequência aqui. Mas se ele for rompido, nós sabemos que o movimento vai continuar para baixo. Mas se ele não for rompido, o movimento começa-se um possível movimento em direção contrária ao que vinha acontecendo, que é, no caso, aqui, essa direção que estava acontecendo. Então, ele vai acontecer uma direção contrária a esse movimento. Então, o legal do martelo, quando você vê, principalmente no gráfico diário, gráfico de 1 hora, é que você já tem um lugar específico para você colocar seu stop. Tá? Então, é muito interessante quando você presta atenção nos candles e quando você acha um candle desse. Tá? Então, quando a sequência dos candles vier como candle de alta, nem que vier um candle de baixa aqui, mas que não rompa esse ponto aqui. Enquanto não romper, ele não é desconfigurado. Deixa eu limpar tudo aqui que tá bem feio. Enquanto não romper, ele não está desconfigurado. O martelo aqui que nós fizemos. Pronto, pessoal, eu mudei a ferramenta para poder fazer uns candles mais bonitinhos, né? Porque meus candles estavam muito feios. Candle vazado. Vamos limpar de novo. Desculpa. Tá aqui. Candle vazado, candle de alta, né? Candle preenchido. Candle de baixo. Só para vocês relembrarem isso. E aí, digamos que nós vamos ter lá. Deixa eu usar essa outra ferramenta. Digamos que nós vamos ter neste ponto aqui o quê? O martelinho.
que o movimento fez? Qual foi o movimento que a gente está vendo? Se a gente traçar umas linhas embaixo do candle nessa sequência, e aqui nós traçarmos uma linha acima do candle, nós temos o quê? Um movimento. Deixa eu colocar de volta o martelinho aqui, pessoal. Pronto. Martelinho. O movimento possível de fundo. Aqui nós colocamos nosso stop, porque se ele vier abaixo disso, desconfigura qualquer movimentação e ele tende a voltar para o movimento de baixa. Normalmente, o martelo, num candle diário, ele tem uma função muito específica e ele acaba mostrando bastante força. Tá? Então, fica bastante atento quando nós tivermos um movimento de baixa e tem esse martelo aqui nesta região, ele vai ter uma grande força. E da mesma forma, em cima. Se você estiver no movimento, vamos pegar aqui a ferramenta. Vamos dizer que a gente começou aqui com alguns candlezinhos. Opa, vamos limpar de novo. Nós tivemos os candles de alta. E aí, nesta região, nós tivemos um martelo. Pessoal, desculpa, falei besteira aqui. Vamos limpar aqui, peraí. Vamos lá. Pegamos aqui alta, 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 alta. Aí vamos dizer que aqui nós temos um martelo. Só que aqui no caso da alta, para significar uma descida, nós precisamos que esse martelo venha invertido. Então, aqui, tanto faz, quanto alta quanto baixa, tá? Não importa se o corpo dele é vazado ou se o corpo dele é inteiriço. Quando ele tiver esse movimento, significa o quê? Aquilo que eu falei para vocês. Aqui, um movimento que pode ser que ele venha a começar uma queda. E aonde que a gente confirma o martelo? No próprio rompimento do corpo dele. Aqui é a confirmação do martelo. Então, o martelo é o candle melhor que tem para a gente olhar essas coisas, porque quando você tem um rompimento do corpo do martelo, já dá o ensejo para você começar a sua operação e colocar o stop aqui em cima. Você coloca o stop aqui e começa o movimento aqui. Então, digamos que você começa o movimento de baixa, nessa situação aqui, e vai ser assim por diante. Se ele, porventura, abrir um candle, vamos alterar aqui a forma, abrir um candle não vazado aqui para cima e já rompendo ele, o mínimo que for que ele rompeu ali para cima, já começou a desconfigurar o candle de martelo. Por isso que você já tem que estopar e sair da operação, porque a tendência é que o movimento continue. Tá? Então, a tendência do movimento é continuar. Então, ele não utiliza por si só. Então, é muito importante para a gente usar como stop ele, porque a tendência, ele está te mostrando que ele tem muita força e o mercado nem deu atenção para o martelo. Então, se ele não está dando atenção para o martelo, então tudo que vier para frente vai ser muita força. O martelo por si só significa o quê? Vamos de novo olhar? O preço abriu. No caso do martelo de alta, para mostrar que ele vai começar a cair aqui, tá? O que significa? O preço abriu. Vieram um monte de gente que começou a comprar. Só que chegou um grande player lá, com muita bala na agulha, pegou e falou, não, daqui não passa. Eu não quero que daqui passe. E jogou o preço lá para baixo, abaixo da abertura e fechou aqui.
Ele mostrou força na venda também, porque ele veio aqui para cima e alguém jogou o preço lá para baixo. O martelo, ele costuma ter, pelo menos o corpo tem que ter no mínimo 3 vezes o tamanho do pavio. O pavio é isso. Então você coloca aqui, ó, esse corpinho aqui tem que ter no mínimo 3 vezes aqui, ele aqui, para ele ser considerado um martelo. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Aqui a gente está falando do martelo invertido. O martelo comum também tem que ter pelo menos 3 vezes o tamanho do corpo. E não importando a cor dele. Entendeu o que significa o martelo? Vamos lá de novo? Deixa eu limpar tudo aqui para a gente deixar só o martelo para a gente ver. O martelo chegou lá, abriu o preço, os compradores começaram a levar o preço para cima, levar o preço, levar o preço, levar o preço. Aí chegou um cara com a mão pesada e falou: não, desse ponto não passa. E jogou o preço aqui embaixo. E fechou aqui. Ele mostrou o quê? Muita força vendedora. E aí, a tendência do mercado olhar e falar: oh, eu vou brigar com aquele grande player? De jeito nenhum. O cara tá mostrando que ele não quer que o preço venha para lá. Então vamos jogar o preço para baixo junto com ele. Vamos fazer parte junto com ele. Isso que é importante. Quem está operando tem que pensar nisso. A gente vai estar operando junto com os grandes players. Não adianta você tentar peitar um grande player, porque a gente não tem condições, a gente não tem bala, a gente não tem dinheiro suficiente para bater de frente com um grande player. O grande player, um grande fundo, um investidor de um JP Morgan, alguns desses grandes fundos, não tem como a gente bater de frente com ele. Ele vai ter tanto lote, tanto lote, tanto lote, que se ele quiser derrubar o preço, ele vai derrubar o preço. E aí adianta a gente brigar com ele? Não. Então o que a gente faz? A gente vai de acordo com o que está acontecendo com ele. O que ele está fazendo, a gente faz junto. E se ele está fazendo isso, é porque ele já fez os estudos dele, já analisou tudo e viu que o preço está caro, que o preço precisa cair. Por isso que ele está jogando o preço para baixo. Deixa eu pensar outro candle que é interessante vocês saberem. Tem esse candle, tem o martelo, a estrela cadente. Eu acredito que os mais importantes que eu uso, tá? Tem alguns outros modelos, tem alguns outros estilos, mas os que eu mais acredito, que eu mais uso são esses. Então, lembrando, vamos fazer refrisar tudo agora, tá? Candle de força, aquele candle que abre, vai lá para cima, por exemplo, ou ao contrário, que desce também, que ele é gigantesco e ele vai englobar todos os candles que estavam aqui anteriormente. Então vamos dizer que a gente teve vários candlezinhos. Deixa eu pegar outra ferramenta aqui que ela é melhor para fazer desenho. Então vou pegar um candle de baixa agora, tá? Então nós pegamos um candle aqui. Ele abriu aqui em cima e fechou lá. Então esse candle, vamos dizer que ele pegou aqui, teve um candle de baixa, outro candle de baixa, outro candle de baixa. Aí teve aqui no meio do caminho um candle de alta, um candinho de alta. Aí veio de novo os vendedores, mais um candle de baixa, um candle de baixa e mais um candinho de baixa aqui. Então, nesse candle gigante que nós temos aqui, se você pegar num candle menor, você vai ver este tipo de movimento. E é um movimento forte, que ele mostrou o quê? Ímpeto para descer. Então, quando você pega um candle que engloba todos os outros candles aqui, ele de uma vez só, por exemplo, se você pegar um único candle aqui, que engloba todos esses movimentos aqui, ele teoricamente está mostrando: eu quero que o mercado fique nesta região. De novo, relembrando, o candle completo, o candle cheio aqui, o candle pretinho, ele significa que o preço abriu aqui, abriu em cima, tá? Ele abriu nesta região aqui de cima e o preço veio fechar nesta região aqui de baixo. Isso significa um candle de baixa. O candle de alta da mesma maneira, né, gente? Então a gente está falando do candle de baixa, o candle de alta da mesma forma. Só não é vazado. Deixa eu só tirar aqui. Só não é vazado. Um candle de alta. Para ser um candle de alta, ele teve o quê? Então, ele teve lá o movimento de alta, movimento de alta, movimento de alta. Aí vamos dizer que aqui chegou com os vendedores e tentaram levar o preço para baixo.
Aí chegou aqui os compradores de novo e falou: opa, não, eu quero o preço lá para cima. E fechou aqui. Aí nós temos o quê? Ele englobando todos esses candles dentro dele. Quando você tem um candle que ele engloba todos eles de uma vez, ele mostra muita força. A tendência do candle seguinte é também ser de alta. Estou querendo dizer, desculpa gente, eu estou colocando aqui que ele englobou isso, mas numa sequência lógica, deixa eu apagar ele aqui, ó. Seria assim, aqui atrás, tá? Então, o candle seria, vamos colocar um candle de baixa aqui, um candle de baixa, depois começa um possível candle de alta, depois um outro de alta. Aí vamos dizer que ele abriu e teve mais um candinho de alta aqui, depois nós tivemos outro candinho de baixa. Aí apareceu um candle como? Assim. O que ele fez? Ele englobou todos esses daqui junto e ainda rompeu e mostrou força. Se ele englobou todos eles, tá vendo que englobou mesmo, englobou todos eles. Englobando todos eles, a tendência natural do próximo candle ser como? Muito parecido com esse. E dar continuidade na tendência de alta aqui. Por quê? Porque todos os outros players vê que alguém aqui teve muita força de jogar esse mercado para cima, que ele fez esse movimento, ele teve condição de peitar todo mundo que estava aqui atrás e jogar esse preço lá para cima, e aí todo mundo vai junto, todo mundo segue esse grande player e começa a levar o movimento lá para cima também, e aí o preço vai subindo. Isso é o candle, isso significa mercado. Em síntese é isso. Simplificando bem essa aula de hoje de candlestick, em síntese é isso, tá? Eu vou deixar essa aula agora gravada, vou jogar ela para o YouTube e vou mandar o link para vocês no grupo, para vocês prestarem atenção e aprenderem sobre isso. E aí eu vou ver se no final de semana nós conversamos, batemos um papo e eu deixo para tirar uma aula de dúvida de vocês, tá bom? Uma boa noite para vocês, uma boa tarde, um bom dia, depende da hora que você está assistindo o vídeo. E eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês no que vocês precisarem. Um abração, até mais, tchau, tchau.